Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre neurodesenvolvimento psicomotor. Eu sou o Dr. Gorla e hoje vamos conversar sobre um tema que eu considero absolutamente fascinante, que é a base de todo o meu trabalho, a conexão profunda entre a psicomotricidade e a neurociência. Muitas vezes, quando as pessoas veem uma criança correndo, pulando, montando um circuito, brincando, elas pensam que é só isso mesmo, uma brincadeira. Mas o que a ciência nos mostra, e o que eu quero compartilhar com vocês hoje, é que cada um desses movimentos está literalmente construindo e esculpindo o cérebro dessa criança. Cada salto, cada giro, cada tentativa de equilíbrio é uma oportunidade de desenvolvimento neural. Então, vamos começar pela pergunta de $1 milhão. Como é que fazemos com o corpo, o movimento, consegue de fato alterar a estrutura e a função do nosso cérebro? A resposta está em um conceito que, para mim, é a chave de tudo, a neuroplasticidade. Quando falamos em neuroplasticidade, pode parecer um termo super complexo, mas a ideia é até que simples e muito poderosa. É a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar, de se reorganizar em respostas às experiências que vivemos. E na infância, essa capacidade está no auge. O cérebro infantil é como uma esponja, mas não só absorvendo informações, ele está se remodelando constantemente. Artigos científicos publicados em revistas de prestígio como a Frontiers de Neurociência mostram que o cérebro infantil passa por um processo intenso de criação de conexões neurais, as chamadas sinaptogênese, e como se o cérebro estivesse lançando cabos para todos os lados, criando uma rede imensa de possibilidades. Nos primeiros anos de vida, essas conexões são formadas a uma velocidade impressionante. Mas o que acontece depois? Vem um processo que eu gosto de chamar de limpeza inteligente, a poda sináptica. Aqui as conexões que não são usadas, que não são estimuladas, são eliminadas. E as que são muito usadas, como as de um movimento que a criança repete várias vezes, ficam mais fortes, mais rápidas, mais eficientes. E como criar um caminho numa floresta? Quanto mais você passa por ele, mais clara e definida aquela trilha se torna. A prática de uma habilidade motora, seja chutar uma bola, pular corda ou encaixar uma peça, fortalece um caminho específico no cérebro. É a neurociência mostrando na prática o poder da repetição que a gente tanto fala na terapia. Não é repetição mecânica, é repetição com propósito, com desafio, com engajamento. Agora vamos falar sobre quem está trabalhando nesse time dentro do cérebro enquanto a criança se movimenta. Porque não é uma área só. A neurociência nos ajuda a mapear essa equipe fascinante. Primeiro, temos o córtex motor. Ele é o grande planejador do movimento, a área que decide iniciar a ação. Mas ele não trabalha sozinho de jeito nenhum. Ele conversa o tempo todo com o cerebelo. Eu gosto de pensar no cerebelo como o nosso maestro de precisão. Ele é fundamental para o equilíbrio, para a coordenação motora fina, para o ajuste do movimento em tempo real. Quando uma criança tenta pegar uma bola no ar, é o cerebelo que está calculando a distância, a velocidade e ajustando a mão para o lugar certo, no momento certo. As pesquisas mais recentes nos mostram que o cerebelo só cuida do movimento. Ele também está envolvido em funções cognitivas, na nossa capacidade de prever, de aprender com os erros motores e até na linguagem. E tem também os gânglios de base, que funcionam como um tipo de filtro, ou um portão de controles. Eles ajudam a selecionar o movimento que queremos fazer e a inibição, aqueles que não queremos. Sabe aquela impulsividade, sair correndo sem pensar, ou de fazer um movimento brusco sem controle? Os gânglios de base estão diretamente ligados a esse controle motor e também ao controle da impulsividade. Então, quando montamos um circuito psicomotor ou atividades psicomotoras, quando propomos uma atividade desafiadora, estamos, na verdade, criando um desafio para essa equipe toda trabalhar em conjunto.
A criança precisa planejar o movimento, que é o córtex motor, se equilibrar e ajustar a capacidade instante, que é o cerebelo, e controlar os impulsos, escolher a resposta certa, que são os gânglios de base. É uma verdadeira sinfonia neural acontecendo ali diante dos nossos olhos. E isso nos leva diretamente para a nossa prática clínica, porque, sabendo de tudo isso, o nosso papel como psicomotricista ganha uma nova dimensão, uma responsabilidade maior. Nós não estamos só brincando com as crianças, nós somos, de certa forma, designers de experiências neurais. Quando escolhemos uma atividade que envolve pular em um pé só, depois se arrastar por um túnel e no final montar um quebra-cabeça, estamos propositalmente ativando e integrando essas diferentes áreas do cérebro. Estamos criando oportunidades para que novas conexões se formem, para que os caminhos neurais sejam fortalecidos. E tem um ponto que a pesquisa também reforça muito e que eu considero essencial: o papel da emoção e da motivação na aprendizagem. Um ambiente de terapia que é lúdico, que é divertido, que desafia a criança na medida certa, faz com que o cérebro delibere sobre esses neurotransmissores, como a dopamina, que são essenciais para consolidar a aprendizagem. Ou seja, aprender precisa ser prazeroso para que o cérebro realmente grave aquela informação. Uma atividade divertida não é só um bônus, ela é um ingrediente neuroquímico fundamental para o sucesso da terapia. Quando a criança está engajada, quando ela está se divertindo, o cérebro dela está em um estado ótimo para aprender. Por outro lado, metodologias complexas demais, como excesso de informações desordenadas ou atividades desinteressantes, podem até causar experiências negativas e bloquear a aprendizagem. A neurociência nos ensina que precisamos encontrar o equilíbrio. O desafio, sim, mas dentro da zona de desenvolvimento da criança, com suporte emocional e um ambiente acolhedor. Então, ao fim das contas, a psicomotricidade é uma essência, neurociência aplicada. É usar o corpo e o movimento, que são a linguagem mais natural da criança, como a ferramenta mais poderosa que existe para promover o desenvolvimento cerebral saudável. Cada sessão que fazemos, cada atividade que propomos, cada conquista que a criança alcança, está deixando uma marca física no cérebro dela. Estamos literalmente ajudando a construir o cérebro do futuro dessa criança. E isso, para mim, é ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme e um privilégio incrível. Saber que o nosso trabalho tem esse impacto profundo, que é validado pela ciência, nos motiva a continuar estudando e a continuar aperfeiçoando, a continuar buscando as melhores práticas baseadas em evidências. Bom, pessoal, espero que essa conversa tenha ajudado a iluminar a ciência que existe por trás de cada movimento, por trás de cada atividade psicomotora. Espero que vocês tenham percebido que o que fazemos não é só importante, é transformador. Agradeço muito a presença de vocês aqui comigo neste episódio e nos vemos no próximo episódio do Neurodesenvolvimento Psicomotor. Até lá, continue movimentando, continue aprendendo. Um abraço e até a próxima.